Ei, gente, boa noite para você que está aí hoje nos acompanhando ainda em modo online. A gente sabe que esse tempo ainda complexo, ainda que requer alguns cuidados, enfim. Então, por isso, nós estamos preparando com muito zelo, com muito carinho, tanto o ambiente para o encontro presencial, como também para quem ainda precisa ficar em casa ou opta por ficar em casa. E por isso nós queremos ser o mais efetivos possível na nossa comunicação com vocês, com a nossa igreja que está em casa, ou com pessoas que têm nos conhecido ao longo desse tempo e que ainda precisam ficar em casa. Nós, por conta do nosso espaço ainda está em construção, nós não temos muitas vagas para o presencial, porque nós temos mantido toda a questão de distanciamento, enfim, todos os protocolos. Nós já estamos até pensando na possibilidade de abrir um segundo horário, porque a procura, graças a Deus, tem sido grande. Mas, enfim, nós queremos que você que está em casa se sinta parte disso que está acontecendo. Lá atrás eu disse que o online é real. O fato de estarmos online, de você estar participando de um culto online, não significa que não seja real. A diferença é que não é presencial, mas é real. Então Jesus se faz presente, o Espírito de Deus está aqui, está aí onde você está, e por causa disso, por causa da presença do Espírito, Deus quer se revelar através da tua palavra aos nossos corações, à nossa mente. Então eu te convido a orar comigo e a estar inteiramente nesse momento refletindo juntamente comigo acerca da palavra de Deus. Vamos orar? Jesus querido, muito obrigado por tudo aquilo que nós já cantamos, a grandeza do teu amor, o amor do Senhor que nos encontrou e nos transforma. E agora nós cremos que ao abrirmos a tua palavra, mais da transformação que vem do Senhor estará ativa em nós, nas nossas mentes, nos nossos corações, e nós estamos submissos a tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas nessa noite. Eu quero, em nome de Jesus, Senhor, abençoar cada irmão, cada irmã que estão nas suas casas, que a tua presença seja real enquanto nós vamos refletir, abrindo a tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero começar a reflexão dessa noite com uma frase. E aí logo eu vou dizer de onde veio essa frase, em qual contexto essa frase foi escrita, foi aplicada. A frase é: a humanidade não deu certo. A humanidade não deu certo. Você sabe de onde veio essa frase? Você já ouviu essa frase em algum contexto? Recentemente, essa foi uma das frases escritas pelo ator Flávio Migliaccio. E ele escreveu essa frase numa carta de despedida. Uma carta escrita por ele antes de cometer suicídio. E quando eu li essa frase, a humanidade não deu certo, dentro de todo um contexto dessa carta de despedida, o meu coração se encheu de tristeza. O meu coração se encheu de tristeza por dois motivos. Primeiro, por se tratar de uma atitude trágica, de um momento de tristeza profunda que levou esse homem, já senhor, a cometer suicídio. Mas o meu coração se encheu de tristeza também por uma segunda realidade, na verdade um questionamento. E o questionamento foi: será que não tinha nenhuma pessoa próxima desse homem para mostrar que uma nova humanidade começou em Jesus? Deixa eu ser mais claro. Quando eu li essa frase, o meu coração se encheu de tristeza e eu questionei: será que não tinha um cristão? Será que não tinha uma pessoa que se diz discípula de Jesus, que crê em Jesus, próximo a esse homem, para que com a sua vida pudesse mostrar que a humanidade está sendo reconstruída, regenerada, que existe sim uma nova humanidade que foi inaugurada na ressurreição de Jesus? Quantas pessoas passam por você e que talvez
estejam chegando a essa mesma conclusão, ao olhar ao redor, ao olhar para a dinâmica da humanidade, ao olhar para a nossa sociedade, uma sociedade cheia de corrupção, uma sociedade cheia de egoísmo, uma sociedade muitas vezes abusiva, e as pessoas têm concluído, próximas a você, de que a humanidade não deu certo. Quantas pessoas talvez passam por mim, passam por você, com essa reflexão em mente, com essa conclusão em mente: a humanidade não deu certo. E sabe, eu fiquei refletindo ao longo dessa semana, eu me lembrei dessa frase, desse contexto todo, e eu estou trazendo essa reflexão para a gente, e no meu coração vinha a seguinte resposta a isso, e eu creio que seja uma resposta do próprio Espírito que está em mim, da vida de Jesus que está em mim, que creio na obra consumada no Evangelho. E o que veio à minha mente enquanto eu refletia isso é: sim, existe uma nova humanidade que precisa ser vista, porque muitas pessoas ao nosso redor estão com este mesmo questionamento, olhando ao redor e não encontrando esperança, e Jesus quer se revelar através da minha vida e através da sua vida, e esse é o motivo principal dessa série. Essa série que tem se delongado mais do que outras séries que costumamos fazer, mais curtas. Não, essa série na qual nós estamos refletindo acerca do fruto do Espírito que está em nós, e o Espírito está em nós justamente para mostrar do lado de fora que existe uma nova maneira de viver, que existe uma nova humanidade que foi inaugurada em Jesus. E nós temos refletido sobre o fruto do Espírito, e hoje nós vamos conversar de forma específica sobre 2 sabores desse fruto. 2 sabores desse fruto que precisam ser experimentados pela sociedade na qual nós estamos inseridos: a amabilidade e a bondade. 2 sabores desse fruto que eu não tenho dúvida alguma de que quando as pessoas essas que têm concluído que a humanidade não deu certo, que não vale a pena viver, passarem por mim e por você e encontrarem a amabilidade e a bondade do Espírito, serão em sua mente e em seu coração certamente tomada de conclusões diferentes e encontrarão esperança, expectativas, ao invés de um ponto final nas suas próprias histórias. Amabilidade e bondade. Quando o apóstolo Paulo nos apresenta uma lista do que ele chama de obras da carne, em Gálatas 5, no versículo 20, uma dessas obras é o que nós lemos como ambições egoístas. Se você ler Gálatas 5:20, você vai ver ali uma lista que Paulo, o apóstolo, vai chamar de obras da carne, obras da natureza humana. E quando ele vai expor essa lista de realidades que nós encontramos ao nosso redor, realidades trágicas, uma dessas realidades, um desses estilos de vida é o que ele chama de ambições egoístas. Agora, quando Paulo vai escrever sobre o fruto do Espírito, ele nos apresenta na lista dos sabores que este fruto tem, a amabilidade e a bondade. Então perceba, se de um lado nós temos a carne, a natureza humana caída, vivendo a partir de ambições egoístas, o apóstolo Paulo vai colocar em paralelo, do outro lado, o Espírito que tem em seu jeito de viver, em sua forma de viver, a amabilidade e a bondade. E para falar sobre a amabilidade e a bondade, esse estilo de vida de Jesus, esse estilo de vida do Espírito Santo de Deus que está em todo aquele que crê em Jesus, eu quero ler com vocês um trechinho de uma outra carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, alguém que ele aconselhava, que ele amava, que ele passava as suas experiências. Eu quero ler um trecho da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, no capítulo 3. Eu quero ler do versículo 3 até o versículo 8 de Tito. Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 8. Preste atenção na leitura da palavra que diz assim: em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes,
vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Preste atenção no que o apóstolo Paulo escreve. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. E aí, Paulo vai fazer uma curva a partir do versículo 4. E ele diz assim: Mas, quando Deus, o nosso Salvador, revelou a sua bondade e o seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele nos lavou para remover os nossos pecados. Preste atenção nisso. E nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Versículo 6. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Eu quero ler apenas até o versículo 8. Ele diz assim: essa é uma afirmação digna de confiança e quero que você insista nesses ensinamentos. Paulo estava exortando, encorajando Tito a ensinar sobre essas coisas. Para quê? Ele diz: para que todos os que creem em Deus, se dediquem a fazer o bem. Se dediquem a fazer o bem. Ao longo de toda essa série, em todos os textos que nós expomos aqui, para falar sobre o fruto do Espírito, é muito nítido, fica muito claro para nós, que existe uma ênfase bíblica clara acerca do antes e do depois da vida de alguém que é alcançado pelo Evangelho de Jesus. E esse antes e depois não tem a ver com o antes e depois da morte, mas tem a ver com antes e depois da fé em Jesus, de ser alcançado pelo Evangelho aqui e agora, nesse momento da história. Eu diria, do lado de cada história. A Bíblia expõe de uma forma muito clara que existe um antes e um depois. Nesse texto que nós lemos, nesse texto de Tito, o versículo 3 vai nos mostrar o antes. E o antes ele vai dizer, que ele chama aqui de outros tempos. Em outros tempos também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Isso me faz lembrar da outra carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, quando ele diz que a obra da carne tem como uma das suas atividades as ambições egoístas. Veja, escravos de muitas paixões e prazeres. Ambições egoístas, aqui nessa carta de Tito ele escreve: éramos em outros tempos cheios de maldade e inveja, odiávamos uns aos outros. Ou seja, pensava apenas em nós mesmos. Antes, agora veja o depois. Depois de ser alcançado pelo Evangelho, Paulo vai dizer no versículo 4 ao versículo 6, mas quando Deus, veja, quando Deus entra na história e nos encontra, quando Deus, o nosso Salvador, veja essa ênfase de Deus, o nosso Salvador, ou seja, aquele que me salvou daquela antiga vida, quando Deus, o nosso Salvador, revelou, e aí olha só as duas palavras, a sua bondade e o seu amor. Bondade e amor, a amabilidade e bondade de Jesus está no próprio Deus. Quando Deus revelou a sua bondade, o seu amor, o que Ele fez? Ele nos salvou. E Ele não nos salvou porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele não nos salvou e Ele não nos lavou porque merecíamos, mas porque Ele nos amou primeiro. E Ele fez isso, o texto vai dizer, lavando para a remoção dos nossos pecados. E aí, de forma muito clara, só se desenhar para ficar mais claro, o apóstolo Paulo vai dizer, e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito. Agora preste atenção no tempo verbal.
deu, não é nos dará, nos deu, generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O que é que esse texto está nos mostrando que foi revelado por Deus em Jesus? A sua bondade e o seu amor. E o que o texto vai dizer que Deus nos deu a partir de Jesus? Uma nova vida por meio do Espírito Santo, que aqui o apóstolo Paulo é enfático ao dizer que generosamente foi derramado em nós. A questão é, o Espírito Santo em nós comunica em nós a mesma amabilidade e bondade de Jesus. E é por isso que a Paulo, quando ele escreve tudo isso, nesse trecho dessa carta, ele vai terminar esse trecho no versículo 8, dizendo que essa é uma afirmação digna de confiança, quero que você insista nesses ensinamentos, e aí ele coloca para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Por quê? Porque se Deus manifestou em Jesus a sua bondade e o seu amor, a sua amabilidade e a sua bondade, e Ele nos deu generosamente do seu Espírito, a ordem natural, muito lógica da coisa é, aqueles que têm o Espírito não tem como viver de outra forma a não ser como Jesus, a amabilidade e a sua bondade. Nessa frase, se dediquem a fazer o bem, se dediquem a fazer o bem. Gente querida, para que compreendamos e para que vivamos do lado de fora, isso aqui que a Bíblia está dizendo que está dentro de nós, dentro de todo aquele que crê em Jesus. Se você que está agora me ouvindo é alguém que um dia na sua história já confessou com a sua boca e até mesmo com o seu coração que Jesus Cristo é o Senhor da sua história, que Jesus Cristo é aquele que morreu no seu lugar e que a sua vida agora é entregue para viver essa realidade do reino pela fé. Se você é alguém que já passou por esse contexto, pela fé, então eu quero ser enfático ao afirmar isso. A Bíblia está dizendo que existe algo dentro de você, que é o Espírito Santo, que traz para dentro de você um estilo de vida que não tem como não ser visto pelo lado de fora. Na semana passada nós falamos sobre paciência, e o que eu mais ouvi ao longo dessa semana é: pastor, mas como é difícil, sabe? Eu creio que é momento da gente parar de ficar olhando para essa questão do como é difícil e começar a olhar para o como é poderoso ter o Espírito Santo dentro de mim, porque é isso que a Bíblia está dizendo. E hoje, de forma específica, a Bíblia está dizendo que dentro de mim, dentro de você, tem a amabilidade e a bondade de Jesus. Está em você, está em nós. Eu quero trazer 2 princípios que você vai ver que eu vou falar um pouco sobre cultura agora. Sabe por quê? Porque esses 2 itens, sabores do fruto do Espírito, eles são chocantes com a cultura da presente era, com a cultura na qual eu e você estamos inseridos e vivemos, com os nossos dias, com a nossa segunda-feira, os dias mais difíceis. Esses 2 itens, a amabilidade de Jesus e a bondade de Jesus, eles não encontram muito espaço no nosso tempo. Eu quero trazer 2 princípios que precisam ficar claros na minha vida e na sua vida, para que desfrutemos desse estilo de vida que a Bíblia está afirmando que já está dentro de você e que já está dentro de mim. E o primeiro princípio que eu quero trazer é a amabilidade e a bondade do Espírito. A amabilidade e a bondade do Espírito confrontam a cultura do individualismo, da ganância e do consumismo do nosso tempo. Eu vou repetir isso.
a amabilidade e a bondade do Espírito confrontam a cultura do individualismo, da ganância e do consumismo. Com isso eu estou afirmando que é impossível viver a amabilidade e a bondade do Espírito com a mente da cultura do individualismo, da ganância e do consumismo. É impossível. São coisas que não se misturam. Eu gosto muito de um teólogo que eu tenho o privilégio de chamar de mentor, chamado Michael Gorin, na minha opinião, um dos maiores teólogos vivos da nossa geração. E ele escreveu um livro que foi traduzido para o português como Introdução à Cosmovisão Cristã. E ele, no momento do livro, ele vai dizer que a cultura do reino de Deus sempre vai, em algum momento, ser chocante com a cultura na qual a gente está vivendo e consumindo, muitas vezes de forma acrítica. Muitas coisas que nós vivemos de maneira cotidiana, a gente nem percebe. Quando nós começamos a olhar para o reino de Deus, a gente vai perceber que são estilos de vida opostos, radicalmente opostos. Não dá para se misturar, não dá para tentar haver conciliação. E esses dois itens do fruto do Espírito, eu quero afirmar isso para você. Não tem como, eles não se conciliam com a cultura da presente era, tomada por individualismo, por ganância e por consumismo. A questão é que eu e você, mergulhados nessa cultura, infelizmente, muitas e muitas vezes, já assimilamos essa cultura, e isso já calcificou a nossa mente. E a gente começa a achar que a nossa relação transcendental extrapola as nossas relações horizontais. A gente começa a achar que a vida com Deus tem a ver com uma programação de domingo ou dizer que é parte de uma igreja, mas isso pouco tem impacto na forma como eu me relaciono com a cultura na qual eu estou inserido. A mente já está cauterizada para toda e qualquer injustiça, para toda e qualquer realidade discrepante, onde uns têm muito, outros não têm nada. E a gente começa a viver como se tudo isso fosse normal. A gente não sofre, a gente não sente a dor do outro, a gente não estende a mão para alimentar, a gente passa por miséria, por fome, e a nossa mente calcificada pela cultura da presente era, pouco percebe o que está acontecendo ao nosso redor. Mas aí a gente precisa olhar para o que a Bíblia está chamando de fruto do Espírito. E a Bíblia está dizendo que existe um estilo de vida do Espírito, no qual a amabilidade e a bondade fazem parte. E eu precisava começar afirmando esse princípio. A cultura do reino de Deus, que traz a amabilidade e a bondade do Espírito, confronta a cultura do individualismo, da ganância e do consumismo dos nossos tempos. E sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a cultura do individualismo, da ganância e do consumismo nos calcificou tanto que muitas pessoas conseguem até mesmo desenvolver a sua prática de espiritualidade, chamada de cristã inclusive, trazendo todas essas realidades para a sua forma de enxergar o cristianismo, religião. Eu quero trazer algumas verdades sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo que a Bíblia está dizendo, e essa é a ênfase dessa série, que está dentro de todo aquele que crê, e que está dentro de todo aquele que crê, trazendo um estilo de vida. Eu quero trazer algumas realidades sobre isso. Preste atenção.
O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, o Espírito Santo de Deus não é mais um produto que você adquire para o seu próprio bem-estar individual. O Espírito Santo de Deus não é um produto de indivíduos. Porque é assim que nós lidamos na cultura do individualismo, da ganância e do consumismo. Eu vou e compro algo para mim, eu vou e compro algo para me satisfazer, eu vou e compro algo que eu preciso. E que não preciso também. A cultura do consumismo está aí para nos dizer que anualmente a gente precisa trocar de celular porque saiu um novo, a gente precisa trocar isso e aquilo porque saiu um novo. Nós estamos imersos nessa cultura. Mas eu preciso dizer, o Espírito Santo não é mais um produto que você adquire para agora te satisfazer, para satisfazer o seu bem-estar pessoal, para trazer prazer para a sua vida. O Espírito Santo é a vida de Jesus operando sempre em direção ao outro. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras com profundidade, você vai ver que é muito diferente do que é visto por aí na igreja contemporânea, nesse evangelicalismo, principalmente brasileiro e ocidental de forma geral, que individualizou o Espírito Santo como se fosse um produto de uma prateleira, e que agora eu tenho e que me satisfaz. Não, o Espírito Santo é a vida de Jesus operando sempre em direção ao outro. O Espírito Santo está em nós, preste atenção nisso, para que o mundo veja que Deus é bom. O Espírito Santo é derramado em pessoas, em mim e você na igreja, para que o mundo veja que Deus é bom. Em outro contexto, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava em Jesus reconciliando o mundo com ele. E esse mesmo texto vai continuar dizendo que agora quem faz isso é a igreja. Deus agora faz isso, esse processo de reconciliar o mundo com Ele, através da igreja, através de pessoas. A questão é que não tem como isso acontecer se pessoas continuarem achando que vida com Deus é numa perspectiva individualista, na verdade gananciosa, até mesmo consumista. Por isso não tem como conciliar. A cultura do reino de Deus é sempre para o outro, é sempre em direção ao outro. Você não pode achar que dá para dizer que vivemos no reino de Deus se o nosso estilo de vida comunica aquilo que é parte do que a Bíblia chama de presentear amar. E sim, nós estamos com os pés nessa cultura, mas essa realidade extraordinária da vida de Jesus já está em nós através do Espírito Santo de Deus, nos conduz a uma esfera sobrenatural de que, por mais que eu esteja com os pés nessa cultura, a minha mente não é mais dessa cultura, logo a forma como eu vivo não é mais a forma como essa cultura vive. Sabe como muitas pessoas transformam até mesmo o estilo de vida da presente era numa perspectiva religiosa? Eu vou te explicar. O prisma de toda e qualquer religião é: faça o bem para merecer e atrair as bênçãos transcendentais, seja ela de qual Deus for. Agora, sabe qual é a notícia do Evangelho? A notícia do Evangelho é: você foi abençoado por Deus. Você foi abençoada por Deus. Nós lemos, o apóstolo Paulo escreveu: Ele te amou quando você não merecia, Ele te deu vida quando você não merecia, Ele te deu a justiça do Filho quando você não merecia receber a justiça do Filho. Você é abençoado por Deus, você é abençoada por Deus. Agora Jesus vive em você, e Ele vive em você para ser visto através de você. Mas muitas pessoas conseguem até mesmo transformar a prática de boas obras numa perspectiva individualista, gananciosa e consumista. Muitas pessoas querem Jesus pensando em receber o que é bom. Mas precisamos entender
que o que recebemos e somos em Jesus é para fazer o que é bem. Fazer o bem. Eu quero concluir essa parte aqui, fazendo você refletir um pouquinho nisso que eu vou dizer. É possível ser um doador individualista e ganancioso. É possível ser um doador individualista e ganancioso. E aqui entra o confronto do Evangelho. Sabe por quê? Porque é possível ser um doador individualista. Doar, meu amigo e minha amiga, não tem nada a ver, ou não necessariamente tem a ver com generosidade. Doar. Continua refletindo comigo. Se você faz algo que você chama de algo que você faz de bom, algo que você faz para o outro, para que no fim você se sinta mais orgulhoso de si mesmo, ou ainda para que no fim você possa olhar para as pessoas e cobrar algo das pessoas, ou ainda se você faz coisas para ser visto, se você faz coisas esperando ser aplaudido, se você faz coisas inclusive para poder chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha só o que eu fiz, agora eu mereço tal coisa. Eu preciso dizer isso para você: você é um doador individualista e ganancioso. Isso não é a amabilidade e bondade de Jesus. Isso é simplesmente desencarno de consciência para quem insiste em viver numa cultura individualista, gananciosa e consumista. E eu preciso começar por esse princípio. A amabilidade e a bondade do Espírito confrontam a cultura do individualismo, da ganância e do consumismo. Mas continuando, eu quero trazer um segundo princípio acerca da amabilidade e da bondade do Espírito. A amabilidade e a bondade do Espírito evidenciam a cultura da generosidade. A amabilidade e a bondade do Espírito evidenciam, faz ser visto a cultura da generosidade. E se existe algo que a nossa cultura que a gente vive precisa aprender, que a igreja contemporânea precisa aprender, é sobre generosidade. A nossa igreja, a igreja Ser Amor, nós precisamos aprender mais sobre generosidade. Sabe por quê? Porque você precisa saber que o Espírito Santo de Deus que está em você traz a cultura da generosidade. Traz a cultura da generosidade. Eu quero ser bem prático, não tem como ser muito filosófico com isso aqui. Para a gente falar de cultura da generosidade, a gente precisa ser prático. E sabe como nós somos práticos? Ou sabe como se expressa de maneira muito prática e visível a cultura da generosidade? Eu vou trazer alguns exemplos aleatórios sobre isso. Primeiro, a cultura da generosidade se expressa quando alguém te pede um café e você dá um banquete. Talvez você tenha escutado isso agora e tomado um susto, porque realmente é chocante. A generosidade de Jesus e o estilo de vida generoso de Jesus e do reino é chocante para a nossa cultura. A generosidade se expressa quando alguém te pede um pão e você dá um banquete. A generosidade se expressa quando você não dá da sua sobra. A generosidade se expressa quando alguém precisando do meu tempo, eu não dou do que sobra do meu tempo. Quando alguém está ao meu redor precisando ser socorrido financeiramente, e eu não vou olhar para quanto é que está sobrando das minhas finanças. A generosidade se expressa quando nós doamos na medida, na proporção do que nós temos recebido. É assim que se expressa a generosidade. A generosidade se expressa não a partir da pergunta, quanto sobrou? Mas a generosidade se expressa a partir da pergunta, quanto eu tenho?
Porque quando nós olhamos, meus irmãos e minhas irmãs, para o que nós temos, infelizmente é trágico dizer isso, é triste dizer isso, mas a gente vai chegar à conclusão de que nós temos dado. E quando eu falo dar, não é só, por favor, não pense só numa dimensão financeira, mas também financeira, mas de tempo, de dons e talentos, daquilo que nós temos de bom, nós temos recebido. Quando nós olhamos para a forma como a generosidade de Jesus se expressa, é triste afirmar isso, mas a gente precisa concluir que nós não somos generosos, que muito do que nós temos feito, na verdade, se expressa ainda a partir da cultura do individualismo, da ganância e do consumismo. A generosidade do reino de Deus é uma contracultura. E a palavra de Deus vai dizer sempre que é melhor dar do que receber. A palavra de Deus nos traz essa realidade contracultural, coloca a cultura da presente era de cabeça para baixo, dizendo que no reino de Deus o maior é o menor. No reino de Deus, se você quer ser líder, sirva a todos. Se você quer ser Senhor, comece servindo a todos. Tudo é o oposto. Doar da sobra é desencarno de consciência. Generosidade é dar sempre na medida e na proporção do que eu tenho recebido. Dentro de todas as coisas. Todas as coisas. E por isso, quando a bondade e a amabilidade de Jesus que expressam a generosidade do reino é colocado ao lado do que o apóstolo Paulo chama de obras da carne e encontra o que ele chamou de ambições egoístas, há inevitavelmente um confronto de reinos, um confronto de cultura. Mas todas as vezes que nós, pela fé, deixamos frutificar a amabilidade e a bondade de Jesus, e isso se expressa em generosidade, sabe o que vai acontecer inevitavelmente com a cultura do individualismo, da ganância ao nosso redor, do consumismo? A mortificação. Eu quero te relembrar que o Espírito Santo está em nós para remodelar a nossa mente, a mente de Jesus. Paulo vai dizer em outro contexto que nós temos a mente de Cristo, e quando ele diz isso é porque nós temos a mente de Cristo por meio do Espírito que está em nós. O Espírito Santo em nós não é para te dar uma ajudinha, é para transformar a sua mente. Não é para te ajudar a ser um pouquinho melhor, é para te transformar. É para tornar efetivo agora o que aconteceu na cruz, ou seja, morremos com Cristo, e para já agora inaugurarmos a vida da ressurreição. E falar de amabilidade e bondade precisa estar nesse contexto da generosidade, da cultura da generosidade do Espírito, que livremente dá, que livremente se doa, que livremente olha ao redor e quer entregar ao invés de consumir, e quer dar ao invés de reter, e quer ajudar ao invés de o tempo todo de forma individualista, como a nossa cultura é. A pergunta é: como as pessoas vão me servir? Qual proveito eu vou tirar desse ou daquele relacionamento? Não. 2 princípios: a bondade e a amabilidade do reino de Deus, do Espírito Santo de Deus, confronta a cultura do individualismo, da ganância e do consumismo. Mas do outro lado, a bondade e a amabilidade do Espírito traz à luz a cultura da generosidade. E eu quero afirmar para você, se você é alguém que crê em Jesus, dentro de você está a cultura da generosidade. Dentro de você está a cultura da generosidade. E o que eu quero que você entenda é que Jesus já inaugurou a cultura da eternidade quando derramou do seu Espírito em nós. Existem muitas crenças limitantes que impedem pessoas de viverem a vida que Jesus já nos deu ao derramar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Muitas. E hoje eu quero enfatizar isso.
o poder que está dentro de nós, através do Espírito em nós. Ao longo dessa semana veio à minha mente essa ilustração de que, sabe aquelas pulseirinhas VIPs que muitas pessoas ganham, talvez você já tenha ganhado ou comprado, né, para ir a alguma festa, algum evento, enfim. Tem muita gente que vive como se o Espírito Santo fosse uma pulseirinha VIP que está garantindo o seu lugar no céu. E que poucas pessoas têm acesso. E sabe, quando alguém ganha, né, ou compra uma pulseirinha VIP, aquilo dá um destaque, né? Aquilo dá um destaque. Eu me lembro de certa vez ter ido a um hotel, e no hotel tinha diferentes cores das pulseiras, que significava diferentes outros patamares, né? Eu me lembro que eu não tava eu não tinha pulseirinha que dava direito a tudo, e eu olhava pessoas que tinham pulseirinha que dava direito a tudo, e dá aquele sentimento de, uau, olha lá como ela é importante. Então, meus irmãos, o Espírito Santo não é como uma pulseirinha VIP para dar a você um ar de importância maior sobre tudo e sobre todos, porque o seu lugar no céu está garantido. O Espírito Santo é muito mais como um convite que em nós passa a ser visto por pessoas ao nosso redor, convidando-as a também serem parte do reino de Deus. Pessoas que estão por aí dizendo: a humanidade não deu certo, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Deus quer que, através de você, essas pessoas sem esperança, sem perspectiva, passem e olhem: não, tem alguma coisa diferente. Existe esperança, existe uma nova humanidade inaugurada em Jesus. Algumas pessoas vivem com crise, né? Eu mesmo já tive essa crise, talvez você também. Como eu posso ter certeza da salvação? Eu já gastei um tempinho refletindo sobre isso, e quando a gente faz essa pergunta, como eu posso ter certeza da salvação, a gente faz porque a gente ainda liga salvação com futuro. E o que está por trás dessa pergunta nada mais é do que medo do inferno. Então a gente quer saber como eu posso ter certeza de que eu vou para o céu e não para o inferno. Mas sabe, mergulhando no Evangelho, nas Escrituras, na vida de Jesus, eu entendo que, em momento algum, Ele nos orientou a vivermos a nossa vida fazendo essa pergunta, tendo esse medo. E o Espírito Santo de Deus em nós é exatamente a resposta para esse medo. Sabe qual é o sinal de que você está indo para o céu? Sabe qual é o sinal de que você está indo para o céu? O sinal é que as realidades do céu começaram a ser vividas por você agora. Esse é o sinal. Sabe qual é o sinal de que eu estou caminhando em direção à eternidade com Jesus, a esse novo céu e nova terra? Sabe qual é? Você quer viver livre do medo, dessa dúvida que consome muitas pessoas? Será que eu sou salvo ou não? Comece a se perguntar: será que o estilo de vida que eu vivo condiz com o estilo de vida do céu? Porque é isso. E o Espírito Santo de Deus está em nós justamente para nos dar esse estilo de vida. Por isso eu quero já caminhar para o encerramento, lançando um desafio nessa noite para mim e para você. E o desafio que eu quero lançar nessa noite para mim e para você, se você é alguém que crê em Jesus, se você é alguém que se diz cristão, se você é um seguidor de Jesus, eu quero afirmar: o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo de Deus dentro de você traz a cultura da generosidade para dentro de você. E só existe possibilidade da amabilidade, da bondade ser vivida do lado de fora a partir do momento que a gente compreende pela fé e a gente começa a viver pela fé, crendo que a generosidade de Jesus está em mim mediante o Espírito. Por isso eu posso ser bondoso, por isso eu posso ser amável como Jesus é. Dito isso, eu quero te desafiar para que amanhã você acorde, e ao acordar, ao se levantar,
você pergunte para Jesus: Jesus, qual realidade nós vamos mudar hoje, juntos? Realidade de quem nós vamos mudar hoje juntos? E eu quero te desafiar a sair de casa, seja para o trabalho, seja para estudar, enfim, ou mesmo que você ainda esteja somente em casa, eu quero te desafiar a não deixar que essa semana passe com você inserido na cultura do individualismo, da ganância e do consumismo, mas que você viva essa semana na cultura da generosidade, que olha para fora, que olha ao redor, e ao invés de perguntar o que eu posso consumir, o que eu posso ganhar daquilo, o que eu posso reter daquilo, a sua questão seja: como eu posso abençoar, como eu posso dar, como eu posso doar, como eu posso fazer pelo outro. Para terminar, eu quero que você fique com essa reflexão. A sua vida agora, hoje, tem evidenciado, a sua vida evidencia que Jesus está vivo? A sua vida evidencia isso, que Jesus está vivo? A sua vida evidencia que uma nova humanidade começou na ressurreição? A sua vida tem evidenciado isso, que uma nova humanidade começou? A sua vida tem evidenciado que a amabilidade e a bondade do Espírito são realidades ativas na história? Então, a partir dessa semana, seja um propagador da amabilidade e da bondade de Jesus. Com alguém próximo a você, talvez dentro da sua casa, e que alguém próximo a você ao longo dessa semana pare, e pela forma como você se relacionou com essa pessoa pare e pense assim: a humanidade tem jeito sim. A humanidade tem jeito porque eu passei por ela, porque eu passei por ele, porque eu me relacionei com aquela pessoa, porque eu me relacionei com aquele homem, porque eu me relacionei com aquela mulher, e aquele homem, aquela mulher não me tratou mal, aquele homem, aquela mulher falou comigo, sorriu para mim, perguntou se eu precisava de algo, me ajudou, me auxiliou, me ouviu, me aconselhou, me socorreu. Você quer ser alguém que evidencia que Jesus está vivo, que uma nova humanidade começou e que vive a amabilidade e a bondade de Jesus? Então eu quero te desafiar a coparticipar generosamente da plantação desse lugar. E aí eu falo desse lugar, desse ambiente aqui. E o meu convite para você é que você faça isso de forma generosa, seja com o seu tempo. Meus irmãos, poucas pessoas de todas as idades estiveram nesse ambiente, deram generosamente do seu tempo, pegaram em vassoura, varreram, limparam, pintaram. Isso é generosidade, isso é não ser de uma cultura gananciosa, individualista e consumista. Então eu quero te desafiar, a igreja Ser Amor, se você é parte dessa igreja, eu quero te desafiar a coparticipar ativamente da plantação desse lugar. Em nome de Jesus, não se relacione com a igreja inserido na cultura da individualidade, do consumismo e da ganância. Igreja não é para ser vivido assim. Eu quero que você mude isso. A amabilidade e a bondade de Jesus estão dentro de você mediante o Espírito. Então eu quero que generosamente você comece a perguntar como é que você pode ajudar, como é que você pode doar, como é que você pode dar daquilo que você tem, daquilo que Deus generosamente tem te abençoado. E aí isso inclui as finanças, isso inclui o tempo, isso inclui dons e talentos. Porque é assim que a amabilidade e a bondade de Jesus serão vistas através de nós. Eu quero terminar afirmando que haverá confronto de culturas. Haverá confrontos. Mas aí é hora de viver pela fé. É hora de viver pela fé. E o Espírito Santo de Deus em você é o poder ativo de Deus para que você viva pela fé aquilo que Deus diz que você é.
E o que Deus diz que você é, porque o Espírito está em você, é que você é alguém amável e bondoso em generosidade. Eu quero orar por você. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bondoso e amável, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor se entregou completamente. O Senhor não se entregou parcialmente, o Senhor não entregou a sobra, não, o Senhor se entregou completamente. Isso é generosidade. E Deus, eu oro para cada irmão, cada irmã que está ouvindo, assistindo essa reflexão agora, para que, se creem em Jesus, creiam também, com prática, que o Espírito de Deus está dentro deles, operando poderosamente em generosidade, a amabilidade e a bondade de Jesus. Eu quero te pedir pela nossa igreja, porque Deus, livra-nos dessa trágica vida religiosa, que faz com que as pessoas optem por uma agenda religiosa, que não transforma absolutamente nada, tão pouco o interior, como também o exterior. Mas porque a vida do Senhor está em nós, que a gente comece a viver isso para o lado de fora, para que pessoas ao nosso redor possam até estar flertando com a possibilidade de perderem a esperança, de olharem para a humanidade e concluir que a humanidade não deu certo e com isso tomarem atitudes trágicas, mas que ao se depararem conosco, ao passarem por nós, haja transformação. Porque a vida ativa de Jesus está em nós, então que a gente comece a viver a bondade e a amabilidade do Senhor. Eu quero pedir de forma prática pela nossa igreja, em nome de Jesus, a partir de hoje, que a cultura da generosidade esteja ativa em nós, destronando a cultura do individualismo, da ganância e do consumismo. Em nome de Jesus, Senhor, cause temor em nós, quando, ao dizermos que o Espírito está em nós, vivemos como se Ele não estivesse. Eu oro por cada irmão, cada irmã, específico agora dessa comunidade, da Igreja Ser Amor, que o Senhor gere, Deus, pela fé, um desdobramento prático agora, ao longo dessa semana, a partir de hoje, para que sejamos generosos em amar e ao sermos bondosos com aqueles que estão à nossa volta, seja na forma de tratarmos as pessoas, mas também de socorrermos as pessoas. E eu peço para que isso também se desdobre de forma prática, no engajamento de todas as pessoas dessa igreja em coparticiparem do que está sendo construído aqui, edificado aqui, plantado aqui. Livra-nos, Deus, de um consumismo religioso, de um individualismo religioso e de uma vida gananciosa religiosa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bom Pai, o nosso generoso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse em você, dentro de você e por meio de você ao longo dessa semana e até que Cristo volte. Amém. Amém. Fique com Jesus e que a sua semana seja uma semana cheia de amabilidade e de bondade.